Olá, nós hoje daremos início à essência da disciplina Economia da Política Ambiental, que que se inicia com a discussão dos instrumentos econômicos. Então, até agora, nós fizemos uma revisão daquilo que vocês já viram em outras disciplinas, e eu vou, então, conversar com vocês sobre os 4 instrumentos econômicos de gestão ambiental que a literatura tradicionalmente apresenta. O primeiro deles, tributos ambientais. Vocês encontrarão em alguns textos taxas ambientais, impostos ambientais. Eu vou usar o nome genérico de tributos ambientais. O tributo engloba taxas, impostos. Então, por razões que eu explico ao final da aula de tributos ambientais, no caso brasileiro, nós não podemos chamar de taxa nem de impostos aquilo que foi pensado inicialmente por Arthur Cecil Pigou, e por isso que o nome, às vezes, são os tributos piguvianos, em homenagem àquele que pensou em usar tributos, impostos ou taxas para estimular agentes a internalizar as suas externalidades. Vamos ver também os subsídios ambientais, é o segundo instrumento econômico que nós iremos tratar em nossa disciplina. E iremos depois falar sobre licenças negociáveis, também conhecido como cap and trade, no linguajar norte-americano. E, por último, o último instrumento econômico que nós vamos ver é o sistema de depósito-reembolso. Quando vocês estudam a literatura sobre classificação de instrumentos de política ambiental, vocês percebem que há uma série de variações em torno dessas denominações. Então, em algum momento, eu vou chamar a atenção dos diferentes tipos de tributos ambientais que aparecem com denominações distintas, de subsídios ambientais, em particular, distinguir subsídios ambientais dos subsídios em geral, que nós chamamos de subsídio perverso, licenças negociáveis, bônus negociáveis, cap and trade, e por aí vai. Tá certo? Então, há nomes variados para isso e que nós vamos identificando ao longo da nossa discussão. Nós começamos com os tributos ambientais, os famosos tributos piguvianos. A ideia básica, de uma forma bem popular, sem grandes sofisticações conceituais ou teóricas, de tentar passar adiante a ideia de um tributo ambiental, começa com a crença de muitos de que quando alguém paga diretamente para usar ou para usufruir de alguma coisa, há a tendência desse alguém usar essa coisa com maior cuidado. O maior cuidado para o economista é usar aquilo que está usufruindo, que está usando diretamente, de uma maneira mais eficiente. Isso é verdadeiro quando você compra tinta para pintar sua casa, os seus pais compram tinta para pintar a sua residência. Você ou seus pais vão procurar não desperdiçar, tendo cuidado de usar essa tinta da melhor maneira possível, mais uma vez, no linguajar do economista, da maneira mais eficiente possível. A proposta de se usar instrumentos econômicos em geral e tributos ambientais em particular na gestão do meio ambiente é baseada no mesmo princípio. O princípio de buscar eficiência no uso do capital natural, do patrimônio natural. Quando você aplica um tributo, e mais uma vez, recebe o nome de taxa, tarifa, imposto por emissão,
o imposto por uso de uma unidade do patrimônio ambiental, certo? Então, quando se aplica um tributo ambiental, os responsáveis pela emissão devem pagar pelos serviços prestados pelo meio ambiente. Quer seja um serviço de transporte, do resto, de um efluente, pelo serviço de diluição de gases ou de efluentes em recursos hídricos, pela decomposição química, seja o serviço ambiental, o serviço ecossistêmico que o meio ambiente está fornecendo. Se alguém está usufruindo desses serviços, deve pagar por esse serviço. Da mesma forma que pagam por qualquer insumo utilizado em suas operações. Nenhuma fábrica usa insumo se não pagar por ela. Nenhuma empresa usa fatores de produção se não pagar por eles. Por quê? Que vamos usar os serviços ecossistêmicos, serviços pelo patrimônio natural, sem pagar por isso. Tá certo? Então, no frigir dos ovos, o que nós estamos considerando eu vou perguntar ao agente poluidor, ao agente degradador. Pergunta básica. Você deseja poluir? Você deseja degradar? Tudo bem. Eu vou mensurar, autoridade pública ambiental, vou mensurar suas emissões, vou mensurar o grau de degradação que você vai causar ao capital natural. Essas emissões serão medidas e você terá que pagar por cada unidade de poluentes que você vai emitir. Certo? Essencialmente é isso. Ao cobrar do agente por cada unidade de serviços ecossistêmicos que ele ou ela está usando, a nossa crença como economista é que esse agente vai procurar poupar esse recurso, esse serviço ecossistêmico, da mesma forma que ele iria poupar uma unidade de mão de obra escassa se o salário dessa mão de obra for um salário relevante em termos de custo para uma empresa. Então, da mesma forma que ele vai procurar usar o seu empregado da forma mais produtiva possível, quando você cobra pelos serviços ecossistêmicos do agente, ele vai usar o patrimônio natural da forma mais cuidadosa possível, não desperdiçando, não degradando. Mais do que isso, com o uso dos instrumentos econômicos, em particular tributo ambiental, o agente, vai conservar o patrimônio natural, o serviço ecossistêmico, da forma que achar mais conveniente. Cabe à autoridade pública calcular direitinho o valor do tributo ambiental que vai ser cobrado. Certo? Então, dito a mesma coisa de uma forma diferente, os contaminadores ou os degradadores vão buscar por si só a melhor maneira de reduzir emissões, reduzir degradações, substituindo uma autoridade controladora na escolha do caminho a seguir. Por que o agente o agente virou verde, ficou ambientalmente consciente? Não, é porque agora o serviço que ele está usando do patrimônio natural é um serviço que se manifesta na estrutura de custo da sua empresa. Para tentar consolidar bem a ideia, vamos dar aqui um exemplo hipotético, de forma que a gente possa fechar o raciocínio. Vamos supor inicialmente uma fonte individual de um contaminante particular qualquer, certo? As informações ambientais básicas dessa fonte estão resumidas na tabela que já eu vou apresentar, certo? Vamos supor também que um tributo ambiental no valor de R$120 por tonelada de um determinado gás, do determinado poluente,
emitido por mês, que esse tributo seja estabelecido. Então, para cada unidade emitida, ou seja, por cada tonelada emitida mês daquele poluente, a empresa, o agente terá que pagar R$ 120. As informações estão aqui resumidas nesse quadro. Vamos olhar com o quadro, com o devido cuidado, para que a gente possa efetivamente desenvolver o nosso raciocínio. Aqui na primeira coluna tem emissões, toneladas mês. A gente começa imaginando a emissão de 10, 9, 8 até 0. Então, aqui o máximo que o cara vai emitir por mês, por hipótese, é 10, e o mínimo é que ele resolva zerar as emissões. Ele, o agente, a empresa, sabe que para reduzir cada unidade de emissão, qual é o custo para ele. Mais tarde, eu vou destacar que não importa ou não é relevante que a autoridade pública ambiental saiba esse custo, certo? Se souber, melhor, mas raramente a autoridade pública ambiental sabe. Mas o agente, a empresa, sabe. Então, a empresa sabe que os custos marginais de redução, marginal no sentido de cada unidade a ser reduzida, são, se você estiver emitindo o máximo 10, não tem redução nenhuma e, portanto, ele não tem custo algum. Se ele resolve reduzir de 10 para 9, o custo dessa unidade reduzida é de 15. Em 9, se ele resolve reduzir de 9 para 8, o custo de redução dessa unidade é 30. Então, 15 para a primeira, 30 para a segunda unidade. Se ele resolve de 8 para 7, o custo dessa terceira unidade é 50. E assim sucessivamente, se ele está em 1, ao longo de um processo, e ele resolve zerar de 1 passar para 0, ele vai ter um custo da última unidade de 290 unidades monetárias. Tá certo? No nosso caso, as nossas unidades monetárias são os reais. Ok? Claro que é custo marginal. Se você sabe o que é custo marginal, você sabe como calcular os custos totais. Tá certo? O custo total de 10 para 9 é 15, porque só reduziu uma unidade. Se for para 8, vai ter os 15 da primeira, 30 da segunda, 45. Se for para 7, 50, 30, 80, 95 e assim sucessivamente. Você acumula, você soma os custos marginais entre o ponto inicial 10 até o nível que você deseja chegar. Legal? E eu disse que a política ambiental dessa autoridade ambiental, a política ambiental é um tributo ambiental de R$ 120 por tonelada mês. Ora, então, se o agente quiser continuar emitindo 10, e, portanto, não tendo custo nenhum de redução, esse agente continua em 10, mas paga R$ 1.200 de tributo ambiental. Esse é o custo ambiental dele. Legal? Se ele vai para 9, o custo tributário ambiental passa a ser 1.080. Da onde surge 1.080? 9 vezes 120. Mas ele tem ainda, agora, um custo marginal de redução de 15. Então, os custos totais dele relacionados à poluição que ele causa é de 1.080, o tributo ambiental, por 9 unidades, mais 15 de redução de uma unidade. 1.095. Ele resolve, acha que ainda está pagando muito tributo ambiental, resolve reduzir mais uma. Então, ele vai gastar 30 nessa redução, já reduziu 2, ele já gastou 45, 30 com 15, 45, está em 8, 8 vezes 120 dá 960. Em 8 toneladas por mês de emissão, ele vai tendo um custo total ambiental de R$ 1.005. 45 gastos com redução de emissão, 960 com tributo ambiental. E assim ele vai sucessivamente até chegar a 0. Quando ele zera a poluição, obviamente, 120 vezes 0 dá exatamente 0, ele não paga mais tributo ambiental,
Porém, para chegar lá embaixo, ele foi gastando todos esses custos na margem e teve um gasto total de R$ 1.200 de conta ambiental materializada nos gastos ambientais quando ele chega a 0 unidade. Tá certo? E, então, você tem esse quadro e isso mostra o comportamento do teu agente. Com esse tributo e com essa estrutura de custo, observa-se que o custo total mínimo, ou seja, a soma do custo total de redução e do gasto totais com a taxa, com o tributo ambiental, é de 850. Isso vai ocorrer quando ele emite 4 toneladas mês. Então, voltando, se ele é um agente maximizador de lucro ou minimizador de custos, ele vai querer sair de 10 até 4, dado o tributo ambiental e dado a sua estrutura de custos de redução da poluição. Ok? O mesmo raciocínio você pode obter, não raciocinando em termos de custo total, mas raciocinando em termos de custo marginal e benefício marginal. Mas, professor, não está benefício marginal? O senhor não falou de benefício marginal. Ora, o benefício marginal de reduzir poluição, nesse caso, é quanto ele deixa de pagar de tributo ambiental. Então, ele irá reduzir as suas emissões enquanto o custo marginal de reduzir for menor, no máximo igual ao valor do tributo por unidade. É negócio para ele, por exemplo, passar de 7 para 6, gastar de 7 para 6, gastar, desculpa, 70, é o custo marginal, para poupar 120. Ele vai fazendo isso até chegar em 5, de 5 para 4 ele gasta 115, poupa 120. Mas ele não vai diminuir de 4 para 3, porque ele teria que gastar 135 nessa unidade de redução de 4 para 3, para poupar 120, e isso não há lógica para fazer isso. Legal? Então, o resultado é exatamente, e aqui a gente descreve isso lentamente nos slides que seguem. Sem dúvida, é uma decisão lógica do ponto de vista financeiro, do ponto de vista econômico para essa empresa. Certo? Então, seguindo essa lógica, a empresa vai continuar reduzindo as suas emissões enquanto o custo marginal de redução for menor que a taxa tonelada mês de emissão. Tá? Então, ela vai reduzir até o ponto onde o custo marginal seja menor ou, no máximo, igual ao valor do tributo ambiental por unidade de poluente emitido. Esse quadro numérico hipotético pode ser visualizado também de uma forma gráfica, de forma a você identificar os diferentes custos nessa figura. Você agora já é devidamente capacitado para pensar os custos, e aqui nós temos o exemplo, aqui tem no eixo vertical o valor monetário da taxa ou dos seus custos marginais, tanto faz. No eixo horizontal você tem as emissões em termos de toneladas mês, e aqui a gente apresenta a curva de custo marginal. Ele inicialmente está emitindo 10, a autoridade pública fixa o tributo em 120, e ele faz os seus cálculos, vai reduzindo as suas emissões de 10 até 4. Quando ele chega em 4, ele teve um custo total igual a B. Como vocês sabem, o custo total, a área do custo total, é a área que fica embaixo da curva de custo marginal. Percebam, e isso é muito importante para evitar algumas falácias de alguns ambientalistas preguiçosos, que essa empresa reduziu de 10 para 4. Ela reduziu em 60% as suas emissões. Em 4, certo? Ela teve, de 10 para 4, teve um custo de B. Entretanto, em 4, ela ainda tem um custo ambiental representado pelo quadrilátero A, que são as 4 unidades emitidas,
multiplicado por 120, que é o valor do tributo para cada unidade emitida. Então, apesar da grande redução de 60%, em 4 ele ainda continua usando 4 unidades de serviços ecossistêmicos em termos das emissões que ele ainda causa. E, portanto, da perspectiva da economia, se eu estou usando um determinado serviço, eu tenho que pagar por esse serviço. Aí vem as explicações para essa situação que eu acabo de apresentar em termos de gráfico. Aí vem uma pergunta, que com essa pergunta eu encerro essa primeira parte da nossa aula, o primeiro vídeo da aula de hoje. Mas por que a empresa não decide continuar emitindo 10 toneladas mês e transfere esse tributo ambiental para o preço do seu produto que ele vende, essa empresa vende em um determinado mercado? Ora, se ela é tributada e rapidamente consegue transferir isso para o preço do seu bem, na verdade, a empresa não tem motivação nenhuma, absolutamente nenhuma, para reduzir emissões. Ela simplesmente passa adiante. Então, vamos encerrar esse primeiro vídeo aqui para que vocês possam pensar numa resposta para essa minha pergunta. Já já nós iremos começar a gravação do vídeo número 2 sobre a aula de tributos ambientais.